Olá pessoal, bem-vindos ao programa Gestão para Aprendizagem da Elos Educacional em parceria com a Fundação Lema. Esse é o módulo de implementação do plano de ação e nesse vídeo trataremos de algumas orientações para que vocês desenvolvam as ações pensadas no plano elaborado no semestre anterior. Essa é a nossa equipe, estaremos juntos com vocês durante todo esse primeiro semestre. Para a gente começar, vou tratar um pouquinho da lista de verificação que está disponível na biblioteca do curso. Então, estamos num período de revisar as ações do plano de ação. Vocês têm até o dia 29 de fevereiro para postar via plataforma a revisão do plano. No que consiste isso? É importante que vocês retomem a versão final do plano de ação feita no segundo semestre de 2015 e a última devolutiva do seu formador. E olhe para as orientações que foram dadas, as sugestões de alterações, enfim, porque é a partir dessa versão final que nós, formadores que estaremos com vocês nesse semestre, poderemos acompanhar todas as ações implementadas e orientá-los da melhor forma possível. A próxima atividade é o portfólio 1. Ao longo de todo esse vídeo, nós trataremos de como fazer esse portfólio, do que é importante conter, mas é importante que vocês fiquem de olho nas datas. Então, teremos o envio de 3 portfólios. Então, no portfólio 1, vocês devem descrever as ações realizadas nos meses de fevereiro e março. Então, o registro das ações já deve estar ocorrendo agora e constarão nesse primeiro portfólio, que terá como data de envio pela plataforma de 1 a 7 de abril. Depois, na sequência, de 4 a 15 de abril, teremos a primeira reunião de acompanhamento do plano. Essa reunião se dará por escola e aqui nós colocamos como videoconferência porque nós utilizaremos a ferramenta de videoconferência da plataforma nova. Nós não vamos mais utilizar, como fazíamos antes, a ferramenta de Skype. Lembram? Até o ano passado a gente usava o Skype. Agora a reunião será por videoconferência, ferramenta da nova plataforma, com a dupla, o trio gestor de cada escola, ok? De 18/4 a 20/6 ficará aberto na plataforma o fórum para que vocês participem das opiniões, troquem experiências com os colegas. A participação de todos vocês é muito importante porque é um aprendizado coletivo, é um espaço para que todo mundo aprenda junto e desenvolva diferentes pontos de vista, né? Tenham acesso a diferentes experiências, enfim. Então a participação de todo mundo é muito importante. O envio do segundo portfólio é de 2 a 6 de maio e nele deve estar registradas ações implementadas durante o mês de abril. De 30 de maio a 10/6 faremos a segunda reunião de acompanhamento do plano, também é por escola, né, com as equipes de cada escola, usando a ferramenta de videoconferência da plataforma nova, ok? O terceiro portfólio será enviado de 1/6 a 7/6, com as ações desenvolvidas, né, implementadas no mês de maio. E a atividade para encerrar esse módulo será de 21 a 27/6, um relatório reflexivo final com as ações realizadas no mês de junho. Por isso, né, conforme falaremos posteriormente, a importância de verificar as datas de desenvolvimento das ações do plano para que tudo termine antes do dia 21/6, para que vocês tenham tempo hábil para descrever essas ações, registrar essas ações no relatório reflexivo. E a importância, né, como sempre a gente pede, para que vocês participem, façam a avaliação do módulo, que estará disponível de 20/6 a 27/6. É um instrumento importante onde a gente consegue balizar as nossas ações e melhorar o que for necessário para o próximo curso e saber um pouco mais das experiências e aprendizagens de vocês. Esse módulo consta, né, o módulo de implementação do plano de ação, consta de 60 horas, né, a carga horária total desse módulo, tudo bem? Sobre a plataforma nova, pode ser que algumas pessoas estejam com dúvida, enfim. Assim que vocês acessarem a plataforma, vocês já são direcionados para a página inicial, onde a gente tem um banner aqui com diversas informações, né, sobre educação. Temos um painel do cursista com notificações das últimas ações na plataforma.
Aqui tem o seu progresso, né, dentro deste módulo, e temos aqui um mural de recados. Então, o mural de recados é uma forma onde você escreve e todos os seus colegas de curso e o seu formador têm acesso ao que foi escrito. Para que você mande uma mensagem em particular para o seu formador, você precisa usar a ferramenta mensagem, ok? No mural de recados fica visível para todo mundo, para que todo mundo veja, tá certo? Ao clicar em sala de estudos, você tem acesso a uma lista de conteúdos, né? E tem o tiquezinho aqui de qual ferramenta, de qual conteúdo você está trabalhando, tá certo? Então aqui tem videoconferência, plano de ação revisado, depois tem portfólio, fevereiro e março, enfim. À medida que as datas vão sendo liberadas, né, de acordo com a lista de verificação, esse link da atividade vai sendo liberado também, ok? A biblioteca do curso é uma importante ferramenta, porque estamos tratando, né, de uma plataforma nova, onde todo mundo está se apropriando, né, desses recursos, então é importante que a gente vá aprendendo e tenha paciência para aprender a mexer em cada funcionalidade. Então aqui a gente tem um tutorial de como elaborar o portfólio, temos um manual para o uso da ferramenta de videoconferência, temos a lista de verificação, mas a gente só consegue olhar para esses 3 arquivos quando a gente escolhe aqui a opção Arquivos do Programa. Então, selecionei lá Biblioteca, na sequência eu tenho que selecionar Arquivos do Programa. E esses arquivos todos que os formadores vão colocando, né, vão disponibilizando, vão aparecendo aqui em Arquivos do Programa. Bom, agora eu vou falar da atividade do nosso módulo de implementação, que é o portfólio. Como vocês já sabem, no semestre anterior, vocês tinham lá na plataforma do curso algumas videoaulas que vocês tinham que assistir, tinham algumas atividades que vocês tinham que aplicar na escola, e aí vocês foram elaborando o plano de ação de vocês. Agora, no módulo de implementação, vocês vão ver que na plataforma não tem mais videoaula, não tem mais atividades extras para vocês aplicarem na escola, porque a dedicação de vocês agora vai ser para colocar o plano em prática. E aí a gente pede que vocês registrem as ações, organizando dessa forma um portfólio. Na verdade, esse portfólio vai ser dividido em 3 partes. Como já foi dito anteriormente, na lista de verificação, nós teremos 3 momentos de envio do portfólio. Então, o portfólio, ele é um instrumento onde vocês vão registrar tanto por meio de fotos, como registros escritos, tudo o que for acontecendo na escola em relação à aplicação do plano. Lá na biblioteca da plataforma existe um tutorial de como elaborar um bom portfólio. Lá tem algumas dicas importantes que é importante que vocês deem uma olhada no que temos lá sobre elaboração de portfólio. Portfólio, a gente pede para que vocês sempre organizem de uma maneira, em uma organização cronológica, né, seguindo as datas das ações que forem acontecendo. É importante que vocês apresentem as evidências da realização, apresentem os resultados das ações dentro da escola. E aí vocês vão colocar, por exemplo, se vocês forem fazer uma reunião com os professores, que material vocês poderiam colocar no portfólio? A pauta dessa reunião, uma ata do que foi discutido nessa reunião, fotos que vocês podem tirar ao longo dessa reunião e colocar lá no portfólio. Então, tudo que vocês acharem importante, que for acontecendo dentro da escola, que tiver a ver com o plano, vocês podem ir colocando no portfólio. Quando vocês forem colocar fotos, é importante que elas tenham legendas, para que a gente saiba do que se trata cada momento que aconteceu ali naquela ação, ok? Bom, eu trouxe aqui como exemplo um portfólio de uma dupla gestora que realizou o curso em 2014 e é um portfólio muito bem organizado. Eles iniciaram com uma contextualização do que aconteceu naquele período. Então, vocês podem visualizar aqui que eles colocam as datas e os anexos que nós vamos encontrar ao longo desse portfólio. Então, eles colocaram que na data de 14/7, anexo 1, fizeram uma reunião com todos os professores. Depois, do dia 11 ao dia 13/8, fizeram
as avaliações. Então, eles foram contando tudo que foi realizado, colocaram de uma forma bem organizada quais são os anexos, e na sequência, eles colocaram fotos, eles colocaram, por exemplo, o anexo 2, que é referente à avaliação diagnóstica inicial, era um plano de matemática. Eles colocaram qual foi a avaliação aplicada com os alunos, para que a gente pudesse ter uma ideia de quais foram as questões respondidas. E, ao final, uma parte muito importante do portfólio é colocar os resultados dessa avaliação. Então, é importante que vocês tabulem os dados de uma maneira que quem olhe possa entender como que foi e quais foram os resultados alcançados pelos alunos. Então, nesse caso, eles resolveram fazer uma tabela. Aqui na primeira coluna eles colocaram o número das questões, aqui no meio eles colocaram quais habilidades estavam envolvidas em cada questão, e na última coluna eles colocaram qual a porcentagem de alunos que acertaram cada uma dessas questões. Então, eles fizeram essa primeira avaliação no início do semestre, coletaram esses dados, e aí, no final do semestre, eles aplicaram a avaliação com essas mesmas habilidades para poderem comparar os resultados, comparar como que os alunos estavam no início do semestre e o quanto eles avançaram até o final do semestre. É importante que vocês também façam uma avaliação intermediária, porque fazendo uma avaliação no meio do processo, a gente consegue intervir, pensar nos encaminhamentos, pensar nas próximas ações. Então, alguns planos já estão previstas essas 3 avaliações, e os planos que ainda não tiverem essas avaliações previstas, é importante que vocês revejam, para que a gente consiga acompanhar o percurso ao longo desse semestre. Então, aqui é um exemplo de uma tabulação de dados por meio de uma tabela. Vocês também podem fazer por meio de gráficos, pode ser gráficos como esse, pode ser gráficos de colunas. Enfim, vocês vão escolher a melhor forma de tabular os dados das escolas. Esse outro exemplo é uma planilha em que a escola colocou o número das questões aqui em cima, colocou aqui nessa coluna o nome dos alunos, e aí foram pintando de verde, de vermelho, quais os alunos que estavam com maiores problemas, pintaram de uma cor, os alunos que estavam com uma aprendizagem melhor colocaram de outra cor. Então é uma forma fácil da gente visualizar. Só que é bem importante que no primeiro portfólio vocês já façam esse levantamento e no último portfólio vocês possam fazer essa comparação, para que a gente consiga observar os dados comparativos do início e do final, ok? Depois que as tabulações dos dados foram feitas, quando vocês forem inserir esses dados no portfólio, é importante que vocês coloquem na sequência uma análise desses resultados. Então, coloquem o que vocês acharam, que aqueles resultados foram positivos, o que precisa melhorar, e é importante que essa análise seja feita coletivamente, não apenas uma análise da equipe gestora, mas é importante que vocês tenham um momento que esteja previsto no plano de ação, em que vocês vão socializar esses resultados e analisar com o grupo esses dados para que o grupo possa pensar junto nos próximos passos, ok? Bom, então vocês viram lá na lista de verificação que a nossa primeira atividade é fazer uma revisão do plano. Por quê? Esse plano foi feito no ano passado, né, foi elaborado já há algum tempo, e agora é importante que a gente faça uma revisão, considerando também a última devolutiva que a formadora deu no final do ano. Ela preencheu uma rubrica, ela escreveu um feedback para vocês, e agora é importante retomar aquele último feedback e a gente fazer uma análise do plano antes de postar lá na plataforma a versão final mesmo. Então, esse é o formulário do plano de vocês. É importante que vocês mudem a data, né? Que a data que vocês têm é do final do ano, atualizem. Coloquem aqui a justificativa do plano. Alguns que nós recebemos está com esse espaço em branco, então é importante que vocês expliquem o motivo da escolha daquele plano, por que vocês resolveram fazer esse trabalho. E aí, vocês vão colocar aqui o período de realização do plano, tá até o dia 30/6. Porém, a nossa data final é o dia 20 de junho, tá? Então,
procurem mexer nas datas para que a gente consiga finalizar até o dia 20 de junho. Bom, nós percebemos que alguns planos estão com algumas partes em branco, como esse daqui que eu estou mostrando de exemplo, ou a parte dos responsáveis, ou o período de realização, ou alguma outra coluna, algum espaço em branco. Não vamos deixar agora nenhum espaço em branco, porque agora esse plano já precisa estar pronto, finalizado. Então, preencham tudo o que estiver faltando. No campo dos responsáveis, vocês precisam indicar o cargo que cada pessoa ocupa. Coloquem o nome de cada pessoa, de cada responsável por cada ação. E tomem bastante cuidado para não centralizar as ações só na equipe gestora, como nós já conversamos isso nos módulos anteriores. Procurem contemplar os diferentes segmentos. Então, coloquem ações em que os funcionários sejam responsáveis, em que os professores sejam responsáveis, enfim. Vamos lembrar de contemplar os diferentes segmentos no plano. Nós temos lá uma coluna de data inicial e data final no plano. E alguns estão escritos assim, semanalmente, quinzenalmente, ou começa dia 1º de fevereiro e acaba no dia 30 de junho. Nós não queremos datas assim amplas, então vamos focar, vamos ser específicos aqui na data. Como esse daqui, a data inicial é dia 24 do 11 e vai finalizar no dia 26 do 11. Coloquem dias bem específicos de cada ação. Bom, as ações precisam ser desenvolvidas com o objetivo de resolver ou minimizar um problema escolhido nas fases de estudo dos módulos anteriores do curso. Esse é um plano de gestão, portanto, mais amplo do que um projeto pedagógico de sala de aula. Vamos lembrar que não é um plano de ação de sala de aula, é um plano de gestão. Então, vamos pensar no que nós já estudamos nos módulos anteriores e procurar colocar ações que são voltadas à gestão, formações com os professores, formações com os funcionários, acompanhamento de sala de aula, acompanhamento do plano de ação dos professores. Então, procurem colocar conteúdos que nós já estudamos nos módulos anteriores. Não esqueçam que é importante que a equipe estratégica esteja presente, porque a equipe estratégica participou bastante na realização daquelas atividades dos módulos anteriores. Agora, na hora de colocar o plano em prática, é importante que a equipe estratégica também esteja presente. E esse plano ele precisa ser divulgado para toda a comunidade escolar, certo? Bom, como eu já disse, não esqueçam de preencher o campo da justificativa. Apresentem o problema, identificado os dados desse problema. Aqui eu coloquei um exemplo. Após a realização da avaliação do final do ano passado em língua portuguesa, foi identificado que 40% dos alunos dos terceiros anos A, B e C estão na fase silábica com valor, portanto, defasados no processo de alfabetização. Então, isso justifica o porquê da elaboração e da realização desse plano, ok? Bom, o objetivo do plano precisa ser específico. Lembrando que esse plano ele vai ser realizado em 4 meses, então cuidem para não colocar algo muito amplo. Então, nossa sugestão é sempre que vocês escolham uma turma ou poucas turmas, escolham uma área do conhecimento, ou língua portuguesa, ou matemática, história, ciências, enfim, escolham um foco para que vocês consigam acompanhar. Então, retomem o plano de vocês, peguem o plano de vocês em mãos e aí verifiquem. O objetivo ele está específico, ele define exatamente o que se quer alcançar? Ele é prioritário? Ele é pertinente? Ele é viável de ser atingido até o mês de junho? Ele está descrito de maneira que seja observável, que seja mensurável? Retomem o plano de vocês pensando nessas questões. Alguns planos apresentam 2 ações, por exemplo, esse aqui, acompanhar a aprendizagem dos alunos do 5º ano com ênfase na leitura e elevar o nível de proficiência em escrita. Reparem que temos 2 verbos aqui, acompanhar a aprendizagem e elevar o nível de proficiência. Então, o uso de 2 verbos, em geral, indicam 2 objetivos. Como já foi dito,
tentem especificar esse objetivo e procurem não colocar dois verbos para que não fique amplo demais. Então, quando vocês colocam melhorar a aprendizagem dos alunos, melhorar o quê? Qual ano? Qual disciplina? Uma sugestão é melhorar o nível de proficiência das habilidades X de leitura dos alunos do 9º ano. Então, aqui nós temos quais são as habilidades, qual é a turma. E aí, no indicador final, poderia ser que todos os alunos do 9º ano acertem 80% das questões relativas às habilidades de leitura X da avaliação final do plano. Então, essa porcentagem é importante que ela esteja presente no indicador final, porque quando a gente fala melhorar, melhorar em quanto? O que a gente quer melhorar? Onde a gente quer chegar? Cuidem para que no plano não tenha nada muito genérico. Por exemplo, pretende-se que 100% dos pais sejam atuantes e participativos. O que é ser atuante e participativo para um pode ser diferente para outro. Então, vocês poderiam colocar nesse caso, aumentar para 100% ou aumentar para 95% a frequência dos pais nas reuniões. E assim vocês poderiam mensurar se de fato esse resultado foi alcançado. Um outro exemplo, melhorar a aprendizagem dos alunos de todo o ensino médio em todas as disciplinas curriculares, por meio de um acompanhamento contínuo das dificuldades de aprendizagem dos alunos e do monitoramento dos planos de aula dos professores. Vejam, melhorar a aprendizagem de todos os alunos do ensino médio. Como já disse, é importante escolher uma turma, porque é um plano para ser aplicado em 4 meses. Nós queremos que vocês façam esse acompanhamento bem próximo. E quando a gente escolhe todo o ensino médio, pode ser um plano que a equipe gestora, os responsáveis fiquem sobrecarregados. Então, escolham, tenham um foco. E aqui também aparece todas as disciplinas. Escolham também uma disciplina específica. Essa parte destacada em vermelho, por meio de um acompanhamento contínuo e do monitoramento dos planos de aula, essa parte é uma ação, então ela não precisa estar presente aqui no objetivo. O objetivo não precisa trazer a metodologia do plano de ação. Então essa parte em vermelha, ela poderia estar dentro das etapas. Não usem como objetivo e nem como indicador o alcance de um resultado de alguma avaliação externa. Às vezes, algum plano apresenta dados da Prova Brasil, ou da Provinha Brasil, ou de alguma outra avaliação externa. E aí, o que acontece? Pode ser, por exemplo, que uma avaliação seja cancelada, como já aconteceu anteriormente. Uma escola, por exemplo, colocou o seu objetivo voltado para uma avaliação municipal. E naquele semestre aquela avaliação municipal não aconteceu. Então, o objetivo do plano não pôde ser acompanhado da forma como planejado por conta disso. Então, é importante que a escola, quando vocês forem elaborar o plano de ação, não se prendam numa avaliação externa. Façam as suas próprias avaliações internamente. E assim vocês podem escolher quais são as questões, escolher a forma de avaliar, escolher o momento certo de avaliar, tabular esses dados dentro da escola, analisar isso tudo dentro da escola. Então, não dependam de nenhuma avaliação externa, ok? O indicador é outro item que merece bastante atenção. No campo do indicador, devemos colocar uma porcentagem para o resultado final. Por exemplo, queremos melhorar algo, mas o quanto queremos melhorar? Então, é importante que a gente possa quantificar para ficar mensurável no final. Definir instrumentos que possam fornecer dados da ação realizada. Por exemplo, a ação é análise dos resultados das avaliações diagnósticas. Como instrumento de avaliação, nós podemos usar relatórios, planilhas com gráficos e tabelas, e aí ressaltando, os instrumentos, planilhas e gráficos, tabelas, eles sempre precisam trazer a análise deles. Não basta só anexar a planilha, só anexar a tabela, só anexar o gráfico. É importante que essa discussão, que essa análise dos dados também venha escrita.
Para cada ação ou para cada conjunto de ações de um mesmo macrocampo, deve-se ter um indicador que comprove se a ação como foi realizada. Por exemplo, a ação era a reunião com a equipe gestora para o acompanhamento do plano de ação. O indicador, que 100% da equipe gestora participe da reunião. Verifique se o indicador final apresenta uma comprovação de que os resultados foram alcançados. Define a meta a ser atingida. Se o objetivo estiver voltado à leitura, mencione exatamente do que se trata. Melhorar a compreensão de textos, algum descritor em especial, melhorar a fluência na leitura, deixar tudo muito bem específico. As etapas precisam estar bem detalhadas, explicando passo a passo do que será realizado. Contudo, lembre-se que o plano deve ser aplicado em apenas 4 meses, então cuidado para não colocar excesso de ações. As primeiras ações do plano devem ser preferencialmente as avaliações diagnósticas, pois precisamos mapear como está a situação inicial, em fevereiro, para que possamos comparar a situação ao final do plano, em junho. Só conseguiremos fazer essa comparação se avaliarmos no início e no final da mesma maneira, tendo, como sempre, o objetivo do plano em vista. Aqui, todas as vezes, é importante a gente lembrar o que demandou construir esse plano de ação. Qual foi o problema identificado? O que de fato a gente quer alcançar? Essa comparação pode ser feita por meio de gráficos, tabelas, da maneira como preferirem. É importante também fazer uma avaliação intermediária para que possam acompanhar como estão as dificuldades e os avanços, e assim poder intervir e planejar as próximas ações. Ao colocar no plano alguma ação de avaliação, coloquem uma etapa para aplicar, outra para tabular, outra para analisar os resultados. É importante ter um momento de análise coletiva para que todos saibam qual é a situação e também indiquem soluções e encaminhamentos. Procure incluir ações que fizeram parte do estudo do módulo anterior. Por exemplo, observação em sala de aula, elaboração de pauta formativa, ferramentas para avaliar. Lembre-se que esse é o momento de colocarmos em prática os conteúdos dos módulos anteriores. É a hora da gente colocar o plano de verdade em ação. Retomem o último feedback do formador ou formadora anterior, vejam a rubrica e as orientações finais. Antes de postar o plano revisado, organizem o documento sem dar Enter dentro da linha. Verifiquem se não colocaram Enter em nenhum campo de nenhuma coluna. Coloquem uma etapa em cada linha. Assim que enviarem o plano revisado, enviaremos um feedback. Colocaremos balões de comentários no próprio documento. Podem dar andamento às ações do plano, ir tirando fotos, organizando materiais escritos, etc. Vale a pena abrir uma pasta no computador com todo esse conteúdo, pois ajudará na organização dos portfólios. Bom, pessoal, então, para caminhar para o fim do nosso vídeo, vamos recapitular as próximas ações. Então, o ideal é que vocês reúnam a equipe estratégica, revejam a versão final do plano de ação e realizem as devidas adequações de data, de responsáveis, se precisa fazer alguma adaptação, alguma ação que vocês haviam planejado. De acordo com as orientações desse vídeo, revejam justificativa, objetivo, indicadores, preencham todos os campos, ok? Enviem essa versão final pela plataforma até o dia 29 de fevereiro. E aqui, ó, olha só, um passo a passo para simplificar. Como a gente faz para reenviar esse plano de ação? Então, clica em Sala de Estudo, lá na plataforma. Na sequência, clica em Planos de Ação Revisado. Depois, escolha um arquivo no seu computador. Então, por isso que nós já comentamos, né, que o ideal é ter uma pasta e deixar tudo salvo lá bonitinho, porque nesse momento é só escolher o arquivo no seu computador e clicar na tela seguinte em Abrir. Na sequência, clique em Enviar, ok? Então, temos aqui, ó, a telinha, né? Sala de estudos, plano de ação revisado.
Sigam as orientações do tutorial que está na plataforma para a construção do portfólio. O envio do portfólio 1, que são das ações realizadas em fevereiro e em março, até o dia 7/4. Como fazer o envio? Então, lá em Sala de Estudos, clica em Portfólio Fevereiro-Março, escolha um arquivo no seu computador, clica em Abrir e clica em Enviar. Essa é a planilha de acompanhamento da implementação do plano de ação de cada escola. O seu formador vai enviar essa planilha preenchida para vocês por e-mail, ok? Então, nós, formadores, preenchemos essa primeira parte de macroetapa, de atividades, enfim, e vocês farão o acompanhamento nessa planilha que vai ajudar a fazer o acompanhamento, é a planilha de monitoramento, né, das ações do plano. Por isso a importância, né, como comentamos anteriormente, de na hora de fazer o plano de ação, não colocar Enter, não apertar Enter entre uma ação e outra, porque pode desconfigurar o documento e dificultar o preenchimento dessa planilha, ok? Então aqui é só para que vocês saibam, essa tela é só para que vocês saibam, vocês receberão essa planilha já preenchida com as ações, com as atividades, para a gente fazendo junto com vocês o acompanhamento do desenvolvimento das ações do plano, tá certo? Bom, pessoal, desejamos a todos vocês um ótimo trabalho, será um semestre de grandes realizações, com certeza. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum tópico tratado aqui nesse vídeo, pode entrar em contato com o seu formador, que está sempre à disposição para dar maiores esclarecimentos, ok? Um abraço e bom trabalho para todos nós. Até mais!